Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 3 do Colégio Naval do ano 2000. Considere um sistema de numeração que usa os algarismos indo-arábicos e o valor posicional do algarismo no numeral, mas numera as ordens da esquerda para a direita. Por exemplo, no número 3452, tem-se primeira ordem 3, segunda ordem 4, terceira ordem 5 e quarta ordem 2. Além disso, cada unidade de uma ordem forma uma unidade de ordem registrada imediatamente à direita. Com base nesse sistema, coloque E quando a operação for efetuada erradamente e C quando for efetuada corretamente. Então vamos nos lembrar rapidamente aqui do sistema de numeração decimal, né? Vamos pegar aqui um número que tem 3 algarismos. Então, essa daqui seria a primeira ordem, a segunda ordem, e essa aqui seria a terceira ordem. Perceba que é o inverso do que está propondo aqui a questão. Então, note que para cada 10 unidades desta ordem, 10 unidades dessa ordem dá uma dezena. Uma dezena corresponde a uma unidade desta ordem. Uma dezena é uma unidade desta segunda ordem. E para cada 10 unidades de dezena, nós temos uma centena. E uma centena corresponde a uma unidade desta ordem. Só que acontece que aqui a gente não está trabalhando com sistema de numeração decimal, A gente está trabalhando com um sistema de numeração que é quase o sistema de numeração da base 7. Nós estamos na seguinte situação, O que nos diz o sistema de numeração da base 7? Para cada 7 unidades desta ordem, vai corresponder uma unidade desta ordem, como na base 10. Só que na base 10, para cada 10 desta ordem, corresponde a uma unidade desta ordem. No caso do sistema de numeração da base 7, para cada 7 unidades dessa ordem, corresponde a uma unidade desta ordem. Para cada 7 unidades dessa ordem, vai corresponder uma unidade dessa ordem e assim por diante. Só que aqui a gente está indo da direita para a esquerda, Então, no fundo, esse sistema de numeração aqui, é praticamente o sistema de numeração de base 7, só que com as ordens invertidas. É como se a gente pegasse, por exemplo, o número 13 na base 7, só que o número 13 na base 7 aqui, nesse sistema de numeração, seria o número 31. Então, a gente vai representar, por essa notação aqui, os números na base 7. E por essa daqui, por esse colchete, os números que estão nesse sistema de numeração. É simplesmente a gente troca a ordem dos números. A gente pega o número que está na base 7 e troca a posição desses números. Então, vamos tentar fazer essa primeira soma aqui, Essa diferença, o 245 menos o 461. Bom, esse 245... ele está nesse sistema de numeração, é 245, ele está nesse sistema de numeração de base 7 invertida. Então, como que a gente faria para escrever o 245 na base 7, A gente faria 5 mais 4 vezes 7, mais 2 vezes 7 ao quadrado. É assim que a gente faz para escrever o número que está na base 7 para a sua base 10. A gente escreve ele como essa soma de potências de 7. Mas como a base aqui está invertida, a gente vai escrever assim. A gente vai da esquerda para a direita da seguinte maneira. Nós vamos escrever como 2 mais 4 vezes 7 mais 5 vezes 7 ao quadrado. É o contrário do sistema de numeração da base 7. E quanto que fica isso aqui? Isso aqui está nessa numeração estranha e agora isso aqui já está na base 10. Somando isso daqui, somando esses números, a gente vai obter 275. E esse 275 ele está na sua base 10. E quanto que vale o 461 nessa base estranha? O 461 na base 7, ele seria escrito assim, como 1 mais 6 vezes 7 mais 4 vezes 7 ao quadrado. Só que agora nessa numeração estranha, de base 7 invertida, vamos dizer assim, esse 461 se escreve como 4 mais 6 vezes 7 mais 1 vezes 7 ao quadrado. E isso daqui, se a gente for fazer a conta, vai dar 95,
Esse 95 está na base 10. Aqui a gente soma normal, né? E agora a gente vai fazer a diferença desses dois números, né? Pede aqui para a gente fazer a diferença deles. Então a gente quer fazer 245 nessa base estranha, menos o 461 na mesma base. Isso é o quê? Isso é 275 menos 95. 275 menos 95 dá 180. Então, esse 180 aqui ele está na base 10. Nós vamos converter esse 180 para a base 7. Então, como que a gente faz para converter o 180 que está na base 10 para a base 7? Bom, a gente vai usar um teorema de conversão de bases. A gente pega o 180 e divide por 7. 180 dividido por 7, né? 2 vezes 7 dá 14. 18 menos 14 dá 4. Sobra 4, abaixo 0. E daqui a gente coloca 5, né? 5 vezes 7 dá 35. E daí sobra um 5, que eu vou colocar aqui em vermelho, ó. Sobra um resto 5. E daí a gente continua fazendo essa divisão aqui por 7. A gente vai fazendo essa divisão até esse valor aqui der um número menor do que 7. Então aqui, ó, vai ficar 3 vezes 7 dá 21. 25 menos 21 dá 4. Então, o que isso significa, né? Que esse número daqui, ó, o 345, né, ele está na base 7. Esse é o teorema. A gente consegue escrever o 180 que está na base 10 na base 7 da seguinte maneira, como sendo 345, né? 345 na base 7, né? Você pode fazer uma verificação, você pode notar que esse número daqui, ó, é exatamente o 5 mais 4 vezes 7, mais 3 vezes 7 ao quadrado. Esse número daqui é exatamente o 180, mas a gente não precisa escrever isso, né? A gente vai escrever esse número daqui nessa base estranha. E aqui é só a gente trocar a ordem, é só a gente escrever assim, ó, como 5, 4 e 3. Então, de fato, 245 nessa base estranha, menos 461 nessa base estranha, nos dá o 543 nessa mesma base estranha. A gente simplesmente pegou e convertemos cada desses números aqui para a base 10, né? Depois a gente pegou e fez a diferença, convertemos a diferença para a base 7, e depois simplesmente a gente inverteu a ordem dos números para chegar nessa base do exercício. E agora a gente vai aqui para esse segundo item, ó. Então vamos pegar o 620, que está nessa base estranha, e vamos convertê-lo para a base 10. A definição disso aqui a gente já sabe, né? É 6 mais 2 vezes 7, mais 0 vezes 7 ao quadrado, né? Exatamente como a gente fez aqui. E isso dá... Quanto que vai dar isso, né? Ó, 2 vezes 7 dá 14, 14 mais 6 dá 20. Então, o 620 que está nessa base estranha é 20 na base 10. Agora vamos pegar o 455 e vamos escrevê-lo na base 10. Isso é 4 mais 5 vezes 7 mais 5 vezes 7 ao quadrado. Bom, se a gente fizer essa continha aqui, ó, isso vai dar 284, né? 4 mais 35 mais 5 vezes 49 vai dar os 284. E daí a gente soma 620 mais 455, isso dá 304. Ou seja, a soma desses dois números aqui dá o 304 que está na base 10. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 304 e vamos convertê-lo para a base 7, né? Então, como que a gente faz para converter o 304 para a base 7? A gente pega o 304, vamos usar o mesmo teorema que nós utilizamos aqui, ó. A gente divide por 7. Daí 4 vezes 7 dá 28. 30 menos 28 dá 2, abaixo 4. 3 vezes 7 dá 21. 24 menos 21 dá 3. Então a gente deixa registrado esse 3 aqui, que é o resto. E a gente vai fazendo a divisão por 7 até o quociente aqui der menor do que 7. Então 43 dividido por 7, 6 vezes 7 dá 42, né? E daí vamos ficar com 43 menos 42 vai dar 1, né? Então a gente coloca 1 aqui, né? E a gente já tinha colocado o 7 nessa posição. O que isso significa? Que o 304
na base 10 é a mesma coisa que o 613 na base 7, né? Esse é o teorema. A gente pega esse número daqui, esses restos dessa divisão, e daí a gente compõe o número 613 na base 7, né? Se você fizer 6, ou melhor, se você fizer 3 mais 1 vezes 7 mais 6 vezes 7 ao quadrado, isso vai dar o 304 na base 10. Só que a gente não quer esse número daqui, né? Na base 7, a gente quer nessa base invertida aqui, ó. Então esse número, na verdade, é o 316 nessa base estranha, né? Com o colchete, ó. 316. A gente verifica que a resposta, portanto, aqui, ó, esse item aqui ele está errado, né? Porque diz que 620 nessa base estranha mais 455 nessa base estranha tá dando 416. Mas, na verdade, a resposta é 316 nessa base estranha. E nós vamos agora para este outro item, né? 360 vezes 4. Então, vamos pegar aqui o 360 nessa base estranha e vamos convertê-lo para a base 10. Isso é igual a 3, né? Mais 6 vezes 7, mais 0 vezes 7 ao quadrado. Isso dá quanto, né? Vai dar 42 mais 3, vai dar 45. E quanto que é o 4 na base estranha? Bom, o 4 na base estranha é o próprio 4. Então, daqui, nós concluímos o seguinte, né? Que o 360 vezes o 4... Então, tudo no colchete, né? 360 vezes o 4. Isso dá 45 vezes 4. 45 vezes 4. E 45 vezes 4 dá 180. 180 na base 10. E a gente já viu aqui, ó, que 180 na base 10 é o 543 nessa base estranha. Isso daqui, ó, é o 543 nessa base 7 invertida. E, portanto, este último item aqui ele está correto. Logo, o item 1 está certo, né? O item 2 é falso, então vamos colocar um E aqui. E o item 3 ele também está correto. Logo, a nossa resposta vai ser a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.